O presidente Lula se reuniu no Palácio Planalto com as centrais sindicais para ouvir as reivindicações dos trabalhadores. E também participaram os ministros da Casa Civil Rui Costa e do Trabalho e Emprego Luiz Marinho, que afirmou que o valor atual do salário mínimo será mantido pelo menos até o mês de maio. E nós temos agora um convidado, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Patá, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Então, um prazer estar com vocês. Bom, essa discussão sobre o salário mínimo, se o governo concedesse esse aumento agora, a situação fiscal ficaria ainda mais complicada. As centrais aceitam esse adiamento? Bom, como na campanha e na realidade, um dos pleitos do movimento sindical, porque acreditamos que o salário mínimo é um dos instrumentos mais poderosos de distribuição de renda, e a renda no Brasil todos sabemos que ela é muito ruim, nós tínhamos já como certo que a partir do começo do ano nós teríamos um salário mínimo por volta de 1.342. Mas também nos foi explicado, e logicamente você mesmo já adiantou, que a questão da responsabilidade fiscal ela tem que ser analisada, nós não podemos colocar o país em risco. Então nós das centrais sindicais, a UGT em especial, estamos muito sintonizados com a política que poderá ocorrer, a nossa percepção, que a partir de maio devemos ter, no mínimo, o salário mínimo ampliado de 1.302 para 1.320. Não há dúvida que nós queríamos com 1.342. Mas o mais importante de tudo é que tenha o conceito dessa política já incluído nos próximos anos do governo. Porque aí nós com certeza vamos ter certeza que no ano 2024 e assim por diante, nós vamos ter a recuperação da inflação adicionada com o PIB de 2 anos anteriores, com o crescimento do PIB. Então eu acho que é bem razoável e dá para compreender e entender que se não é agora, poderá ser em maio, e mesmo que não seja o 1.342, 1.320, é um valor importante, porque são milhões de pessoas que recebem o salário mínimo. Lula diz também que deve propor uma nova legislação trabalhista com especial atenção a trabalhadores mediados por aplicativos e plataformas. Qual a expectativa para essa inclusão também? Esse é um tema que a própria UGT, na fala de ontem, eu fiz essa percepção, porque é no mundo todo que nós temos aí os trabalhadores por aplicativos, não é uma questão nacional, é mundial. E é uma questão que não é pacificada na Justiça do Trabalho aqui. Não existe um entendimento que é formal ou não é formal. A nossa preocupação é que, enquanto tem esse debate, muitos trabalhadores morrem diariamente lá em São Paulo, no mínimo 1 ou 2 morrem por dia, exatamente por não ter certas questões valorizadas ao trabalhador. Como em São Paulo foi implementada, e a UGT ajudou a construir essa política de mobilidade, há faixas especiais para os motoboys, o que diminuiu um pouco os acidentes. O mais importante também é nós construirmos algumas regras, enquanto esse debate, que vai ser longo, não se resolve se é formal ou não é formal. Como disse, é uma questão mundial. A nossa preocupação é com a vida do trabalhador, com a saúde do trabalhador, com a segurança. Então tem o seguro da moto, o seguro de vida, a seguridade da pessoa. São temas que podem ser colocados em prática sem que haja ainda a necessidade da formalização. Então é um debate importante, porque nós compreendemos que provavelmente hoje as pessoas que têm um trabalho mais precário, as pessoas que são mais invisíveis, são justamente essas pessoas que nós estamos dando essa capacidade da compreensão da importância do trabalho deles. Nós estamos conversando com o presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, e no encontro ontem, ainda em Brasília, o presidente Lula, no discurso, ressaltou que pretende implementar a promessa de campanha de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. No entanto, o presidente ressaltou que essa medida precisa de uma lei e, por isso, não poderá ser feita, inclusive a palavra que ele usou, não poderá ser feita no grito. E ele afirmou
afirmou ainda que será necessária a pressão dos órgãos sindicais para que essa medida seja efetivada. Aliás, essa é uma discussão antiga no Brasil em relação não só à correção da tabela do imposto de renda, mas também à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa foi uma promessa de campanha. Houve também essa discussão que a gente já falou sobre a convenção coletiva, a negociação coletiva dos trabalhadores de aplicativos e também a discussão sobre a reforma trabalhista. Ainda no período da campanha, houve muita discussão sobre uma possível revogação da atual lei trabalhista. No entanto, o governo já recuou, na própria campanha já tinha recuado e alguns pontos podem ser melhorados da atual reforma trabalhista que existe no Brasil. A gente vai voltar em instantes com a sequência da nossa entrevista. Ricardo Patá, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, para falar mais sobre as discussões no âmbito do governo em relação à reforma trabalhista. Antes disso, então, o presidente Lula reforçou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo quer aprovar no Congresso uma reforma tributária ainda no primeiro semestre deste ano. Acompanhe a informação completa de Brasília com Yasmin Costa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a isenção da cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A fala foi durante cerimônia de assinatura de um despacho que determina que os ministérios elaborem em até 90 dias uma proposta para instituir a política de valorização do salário mínimo. O ato contou com a presença de cerca de 500 sindicalistas. Apesar da promessa, o presidente não detalhou e nem definiu uma data para a mudança. Lula defendeu que vai mudar a lógica ao diminuir a tributação para os mais pobres e onerar os mais ricos. O pessoal fala assim para mim: Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. É necessário muito convencimento no Congresso Nacional. É necessário. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Mas dentro do governo, o assunto não é unanimidade. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já declarou publicamente que não vê espaço para uma mudança na tabela do imposto de renda em 2023 sem afetar o orçamento. A última vez que houve a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda foi em 2015, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, só não paga o imposto quem ganha até R$ 1.900 por mês. Lula também mostrou otimismo com as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as reformas. Em Davos, Haddad indicou que deve entregar a reforma tributária em 2 partes, ainda em 2023. Vamos começar a fazer uma reforma tributária. Eu ainda semana gostei do Haddad dar uma declaração de que nós vamos fazer a reforma tributária no primeiro semestre. Para isso é preciso muita discussão. E é preciso que vocês aprendam a fazer muita pressão. Muita pressão. Senão a gente não ganha isso. A ideia do governo é aprovar no primeiro semestre uma reforma focada na simplificação de impostos que incidem sobre o consumo e outra voltada à tributação sobre a renda na segunda metade do ano. Aqui conosco o Ricardo Patá, da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Patá, a gente se conhece há muitos anos, inclusive o senhor está no comando da UGT há muitos anos. E essa discussão sobre não só a atualização da tabela do imposto de renda, mas essa isenção do IR para quem ganha até R$5.000, são discussões muito antigas. O senhor acha que é possível, há necessidade, claro, de uma negociação política para isso, mas é possível isso sair do papel nesse ano? Eu acredito que sim. É um pleito antigo dos trabalhadores, como também tem pleito antigo dos empresários com relação à desoneração da folha, que também nós até concordamos. Mas para tudo isso, tanto para a ampliação da tabela do imposto de renda como para a desoneração, é necessário uma reforma tributária. Reforma tributária que está há muitos anos parada no Congresso.
Com a força política e com a vontade política concomitantemente, eu acho que é necessário, principalmente no que tange ao imposto de renda do trabalhador. Como o próprio presidente comentou, quem paga basicamente os impostos no Brasil são os assalariados, porque tem os olerites já o desconto do imposto de renda. Então, nós temos que buscar alternativas, uma dúvida, para que não diminua a arrecadação do governo e não crie problema nos pagamentos do governo, diminuindo a entrada de dinheiro do imposto de renda do trabalhador, que vai diminuir. Então, nós somos favoráveis, é necessário um diálogo importante, como foi dito, e eu tenho certeza que toda a sociedade está clamando para que nós tenhamos essa reforma tributária, que poderá ajudar muito os empresários no caso da desoneração, como poderá ajudar principalmente os trabalhadores com um aumento para R$5 mil da isenção do imposto de renda. E também, presidente, Lula negou a retomada da cobrança do imposto sindical, que já tinha sido abolida na última reforma, mas defendeu que as classes trabalhadoras beneficiadas pelas negociações possam contribuir de forma voluntária com os sindicatos que lideram as tratativas. De qual forma a UGT vê essa possibilidade dessa colaboração? Desde 2017, o movimento sindical tem encontrado muita dificuldade econômica pela ausência da contribuição sindical, o imposto sindical. Mas nós nos adaptamos e hoje nós temos uma certeza, nós não queremos revogar a reforma de 2017, apenas repactuar 4 ou 5 itens, como volta das homologações, da ultratividade, a preocupação com trabalhadores em plataformas, né, e o próprio custeio. O custeio seria muito diferente do imposto compulsório. O custeio seria originário numa assembleia de trabalhadores que teria muitas pessoas, né? Uma categoria que tem 100 mil pessoas, não pode ter 500 para provar que todo mundo pague. Então tem que ter um quórum, tem que ser transparente, tem que ter bastante visibilidade, mas o próprio trabalhador ele tem que decidir se ele quer contribuir, com quanto ele quer contribuir, porque a lei hoje impede. Então, realmente, é uma necessidade que tenhamos uma forma de custeio, forma democrática, transparente e que não seja compulsória. Queria voltar sobre a questão dos trabalhadores por aplicativos. O senhor continua em Brasília e hoje tem inclusive uma reunião com o ministro Luiz Marinho. Qual que é o primeiro passo para se discutir essa questão e tentar unificar ou criar uma legislação nacional em relação a isso, presidente? Bom, inclusive a reunião daqui a pouquinho, eu já estou me dirigindo daqui a pouco para estar com o Marinho, que nós temos uma representação importante, ao GT nós temos todos os trabalhadores de Uber do Brasil e muitos motoboys, em especial em São Paulo. Então nós temos uma expertise por conta do dia a dia desses trabalhadores. A nossa ideia é trazer no mínimo algumas regras e trazer à mesa, logicamente, a área empresarial e articular juntamente com o próprio Congresso Nacional, porque tem vários projetos, inclusive, tramitando no Congresso Nacional. Nós temos que ter uma atividade só para debate, para discussão, para focar nos problemas principais que eu, inclusive, comentei, que é a saúde e a vida do trabalhador. E aí nós temos que buscar alternativas que, enquanto se decide, e essa é uma questão mundial, se vai ser formalizado ou não, e eu confesso a você antecipadamente que eu acho que dificilmente nós vamos ter uma formalização no mundo todo desse tema. Mas nós temos que buscar alternativas para a saúde do trabalhador. Então, hoje, nós vamos iniciar o processo de diálogo, porque o governo anterior, basicamente, ouvia só a área empresarial. Esse governo, com certeza, vai ouvir a área empresarial, os trabalhadores, e vamos ter que ter a interlocução com o Congresso Nacional, porque vai ser lá a decisão final. E para encerrar, Patá, então, o mundo do trabalho mudou muito, a gente tem agora muito trabalho avulso, muito bico. De qual forma, quais cuidados tomar para construir essa nova estrutura com o governo, junto com o movimento sindical, diferentemente dos anos 80? Quais as principais diferenças que o senhor tem percebido da modernização nesse momento agora? Esse é um dos temas mais relevantes, porque nós estamos aí com a 4ª Revolução Industrial, potencializada pela pandemia, onde nós temos o home office, o e-commerce, os próprios aplicativos. Hoje nós temos nos supermercados muitas operadoras de caixa que não tem o trabalhador, é caixa automática. Ou seja, a mudança no mundo e no Brasil, ela é extraordinária. Nos cabe nos qualificar, nos capacitar
porque não tem mais um emprego que tinha nos anos de 80. O emprego hoje é outro, é diferente. Então, nós temos que ter a tecnologia, ela tem que estar nos ajudando a instrumentalizar a nossa compreensão desse adorável mundo novo que nós estamos vivendo. Nós falamos muito do emprego do futuro, mas agora nós temos que falar muito do sindicato do futuro, que é hoje. Então, nós temos que também nos adaptar, nos qualificar. A juventude está muito distante do movimento sindical. Então, nós temos que ter uma compreensão de como dialogar com essa juventude para que a gente possa fortalecer o movimento sindical, porque todas as grandes democracias do mundo, um dos pilares mais importantes são os sindicatos. E nós precisamos, para isso, também nos qualificar, nos capacitar e ter essa percepção. O mundo mudou e mudou muito. Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Até a próxima. Bom trabalho. Muito obrigado. Foi muito prazer em falar com vocês, com os que estão nos vendo aí pela Jovem Pan. Prazer nosso. Abraço.